Está conosco o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Participa dessa entrevista também o nosso Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Ministro, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Megali. Bom dia a todos os amigos e amigas aí da Band News. Ministro, eu começaria com o balanço dos 100 dias, mas eu acho que eu vou direto para a questão do arcabouço fiscal, que talvez seja o primeiro grande teste do governo no Congresso Nacional, neste Congresso, né? A PEC da transição foi aprovada ainda com o Congresso anterior, e há uma grande dúvida sobre o tamanho do apoio do governo na Câmara dos Deputados e no Senado. Hoje, qual é a estimativa do apoio que o presidente Lula e o governo têm nas duas casas? Olha, Megali, eu acho que isso depende muito dos projetos que estarão sendo analisados. No caso do arcabouço fiscal, eu acho que nós teremos um amplo apoio, mesmo de parlamentares da oposição, porque se trata de algo que vai reorganizar os limites de gastos e também os limites, eu diria, da necessidade de investir em educação, de saúde. Então, o que se busca com esse novo arcabouço fiscal é um equilíbrio entre responsabilidade fiscal, financeira, com responsabilidade social. O investimento tão necessário para melhorar a saúde da população, melhorar a educação, melhorar a infraestrutura, que contribui para a geração de empregos. Então, é esse equilíbrio que está definido no novo arcabouço fiscal. O nome, eu diria, pomposo para a população entender, são os limites do que o governo pode gastar em função da sua arrecadação. Então, isso eu acho que terá um amplo apoio dentro do Congresso. A disputa que terá, eu diria, uma diversidade maior de opiniões, virá ainda para frente, Megali, que é a reforma tributária. Há mais de 10 anos se deseja fazer uma reforma tributária no Brasil e é igual a partida de futebol. Estava vendo aí o placar, cada um tem a sua reforma tributária na sua cabeça. Então, é por isso que no Brasil se demora tanto para se conseguir aprovar uma reforma tributária, porque tem diferenças de opiniões regionais, de segmentos econômicos. Mas no caso do arcabouço fiscal, eu acho que nós temos um grau de unidade muito maior. O senhor já passou para a reforma tributária, então vou seguir a linha aqui do senhor. Que reforma é essa que o governo pretende aprovar no Congresso? A intenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de buscar tributação daqueles que hoje não são tributados, é uma pista do que pode ser enviado às duas casas? Olha, o Congresso, eu diria que tem um acúmulo grande aí, como eu disse, dos últimos 10, 15 anos que se tentou fazer reforma tributária. Sempre ela se esbarra em evidente, isso tem a ver com a história da humanidade, né? Pagar contribuição para governos se chama imposto porque ninguém gosta de pagar, né? É por isso que o nome implícito é imposto. É algo que é obrigatório. E, portanto, aqueles que não pagam ou pagam muito pouco querem continuar sem pagar. E aqueles que pagam muito querem diminuir a sua contribuição. O Brasil tem uma característica, Megali, de fazer o Robin Hood ao contrário. Ou seja, aqui no Brasil, os pobres pagam muito mais impostos proporcional à sua renda do que os ricos. Então, aqui, infelizmente, o sistema tributário ele penaliza mais as pessoas assalariadas, que têm carteira assinada, e as de menor salário. Essas pagam a contribuição para a sociedade muito maior na proporção da sua renda do que as pessoas muito ricas. Então, quanto mais rico for, menos paga tributação no Brasil. Eu estou falando não de valores nominais, mas de valores proporcionais. Essa é uma injustiça que precisa ser corrigida. Qualquer país desenvolvido no mundo, da Europa, os Estados Unidos, o Canadá, qualquer país do mundo desenvolvido, mesmo na Ásia, é o inverso que acontece. Quanto maior a renda da pessoa, quanto mais rica ela for, maior proporção da sua renda ela paga de contribuição para a sociedade. E os mais pobres pagam proporcionalmente muito menos.
Aqui, infelizmente, é uma distorção grave no sistema tributário brasileiro que precisa ser corrigido. Ministro, Sheila falando aqui, bom dia para o senhor. Sempre que se fala de aumento de arrecadação, a gente está sim falando de correção de distorções, como o senhor mencionou, mas também de resistência. E em alguns casos, de setores muito poderosos. Vai ser possível comprar essa briga e com quais setores? Olha, eu acho que tem que ser um amplo debate com a sociedade. É evidente que, como eu disse, ninguém gosta de pagar imposto voluntariamente. Então, mesmo aquele que não paga nada, paga muito pouco, tem resistência a dar uma contribuição maior. E se formou historicamente no Brasil, mesmo quando se fala de empresas, o que se chama de engenharia tributária. Se monta nas empresas uma verdadeira equipe de engenharia para se burlar ou se achar brechas na lei para se pagar muito menos do que se deveria pagar. Mas um outro elemento que segurou a reforma até aqui são as desigualdades regionais, porque a tributação foi utilizada ao longo de muitos anos para tentar estimular o desenvolvimento e a alocação de indústria, de empresas em regiões menos desenvolvidas do país. Então esse é um elemento também que a reforma tributária vai ter que dar conta para garantir que nós possamos continuar levando para as regiões menos desenvolvidas emprego, empresas, indústrias e, com isso, garantindo um equilíbrio maior entre a renda, o emprego e a qualidade de vida no Brasil. Fala aí, Rodrigo Orengo. Bom dia, ministro. Ministro, conversando com colegas do senhor aqui em Brasília, existe uma grande expectativa sobre a retomada do PAC, ou a criação de um novo PAC, como vem fazendo menção o presidente Lula. Gostaria de perguntar para o senhor quando deve sair esse anúncio e de que forma esse PAC novo vai operar. Lembrando que o Ministério da Casa Civil, da chefia da Casa Civil, centralizou aí os esforços do PAC nos últimos governos do PT. E já há uma definição de nome desse novo programa, ministro? Olha, ele deve ser lançado até o final de maio, porque ele já está sendo, vamos dizer assim, construído a cada lançamento que o presidente, inclusive, já realizou, como do Minha Casa Minha Vida, obras de retomada de obras de escolas, unidades de saúde, isso tudo, estradas, isso tudo também fará parte e comporá o novo PAC. E que a turma aí da comunicação está elaborando a proposta do novo nome. Então, a novidade é que o novo PAC, o novo plano de investimento para o Brasil, ele terá um reforço grande da parte de concessões públicas e uma inovação que será a parceria público-privada. Até aqui, só os estados e alguns municípios brasileiros fizeram este instrumento de promover infraestrutura ou serviços de saúde ou de educação, que é a parceria público-privada, chamada PPP. E nós vamos inovar, e o governo federal também fará, seja diretamente nas obras federais, seja apoiando e participando diretamente dos projetos estaduais ou municipais elaborados e apresentados ao governo. Então, essa carteira de projetos, ela vai reunir obras públicas com orçamento público e reunirá obras de concessão, de PPP, ou mesmo projetos que o governo não execute diretamente, mas que ele possa financiar para municípios, financiar para estados, ou mesmo financiar para iniciativa privada, ações de infraestrutura que o governo considere absolutamente relevante para o desenvolvimento do Brasil. É exemplo da geração de energia sustentável. Então, o financiamento para construir linhas de transmissão. Hoje no Brasil nós temos um volume de energia solar e eólico que são produzidos diariamente, que uma parte dessa energia não consegue chegar nos grandes centros por falta de linha de transmissão. Estima-se, as empresas que produzem estimam que cerca de 15% de sua energia não consegue chegar ao destino
pela falta de linha de transmissão. Então, o novo plano de investimento contará com leilões de linhas de transmissão para integrar os parques existentes com os grandes centros urbanos e, além de integrar, nós queremos liberar muitos projetos que estão prontos para serem iniciados e falta apenas a linha de transmissão. Projetos que, inclusive, não são projetos contratados pelo governo, mas buscam atender o chamado mercado livre de energia e que falta apenas a linha de transmissão para a obra desse grande projeto, seja eólico, seja solar, começar. Então, nós vamos liberar com isso muito investimento no país inteiro. Certo. Ministro, o senhor citou aí, né, o trabalho da equipe de comunicação, né, que deve ser feito diante do anúncio desse novo PAC, que vai inclusive ganhar um novo nome. Agora, no que se refere à comunicação, nós, nesses 100 dias, já vimos algumas confusões, digamos assim. Anúncios que tiveram que ser revistos, broncas que foram dadas pelo presidente da República de ministro, que passa um pouco à frente, né, fala alguma coisa a mais e depois tem que voltar atrás. O senhor já foi governador, o senhor sabe das dificuldades que é lidar com uma equipe de especialistas que muitas vezes tem muito a apresentar ou tem egos muito grandes e muito inflados, enfim. A que o senhor atribui essa dificuldade de comunicação, né, que houve entre a equipe nesses primeiros 100 dias de governo? Olha, para facilitar o entendimento daqueles que estão nos ouvindo, é como uma seleção de jogadores e por mais craques que tenham, no início você vai ter que promover o entrosamento entre eles. Esse entrosamento, o treinador vai precisar de tempo para treinar, passar orientação no vestiário, unificar uma estratégia de jogo e nada que não se resolva com alguns treinos. Então, com o andar do governo também, isso vai se acomodando. Então, todo mundo vai entendendo como deve ser o fluxo, todo mundo vai entendendo qual é a ordem de prioridades. Então, isso tudo vai se acomodando e é natural em qualquer governo, nos primeiros dias, essa acomodação e esse entrosamento da equipe que, como se a gente fizer um balanço dos 100 dias, eu acho que a grande marca desses 100 dias é que a gente pode dizer ao povo brasileiro que o Brasil voltou a ter governo, o Brasil voltou a ter gestão pública, o Brasil voltou a ter planejamento, a imprensa voltou a ter materialidade, voltou a ter conteúdo de governo, seja para elogiar, seja para criticar, mas voltou a ter conteúdo o país para o seu planejamento, para o seu futuro. E é isso que sentimos falta durante todos esses anos, que não se via projeto de saúde, de educação, de infraestrutura, ou seja, a imprensa não tinha o que cobrir, nem o que falar de projetos de governo, porque eles não existiam. Então agora, eu diria que o Brasil voltou a ter governo, voltou a cuidar de gente, a cuidar das pessoas. Hoje a gente fala também muito do fogo cruzado dentro do próprio governo, né, ministro? A gente vê aí a presidente do PT, que embora não faça parte oficialmente do governo, mas é presidente do partido do presidente, criticando o arcabouço fiscal, dizendo que pretende debater o assunto com a Haddad. A gente vê o deputado Lindbergh Farias comparando o arcabouço a uma tentativa frustrada de pacto com o diabo, né, citando o Grande Sertão Veredas. Então tem muito tiro sendo disparado contra o Ministério da Fazenda vindo do próprio PT e a função de apagar esses incêndios cabe também ao senhor. Como é que tem sido essa relação aí do Ministério da Fazenda com a ala mais, digamos, tradicional do Partido dos Trabalhadores? Olha, eu acho que sempre uma boa conversa ajuda muito a resolver eventuais dúvidas. Toda vez que a informação não está detalhada, as opções não estão claras para as pessoas, eventualmente as críticas aparecem e até são justificáveis porque não se teve, eu diria, o tempo necessário para debulhar, para detalhar aquela informação e por isso muitas vezes na ausência da informação o campo fértil para eventuais críticas, mas isso faz parte de um ambiente, eu vou insistir,
primeiro, democrático, que definitivamente o Brasil fez uma opção clara na última eleição a favor da democracia. E a democracia, ela necessariamente convive com o ambiente de debates. Debates que não são só entre governo e oposição. Debates que muitas vezes são de pessoas que compõem o governo, que podem ter visões diferentes, opiniões diferentes, mas quem arbitra e quem toma a decisão final nessas diferenças de opiniões só tem uma pessoa que toma, é o presidente da República, que vai ouvir todo mundo e vai arbitrar a cada momento qual é a sua decisão. E quanto mais rico for o debate, melhor será a síntese desse debate e, portanto, a convergência para uma posição muitas vezes mediadora é a melhor solução para o país. Então, nada que não possa ser arbitrado com muito diálogo, é isso que nós estamos fazendo. Ministro, o senhor já falou aqui de reforma tributária, de gastos, investimentos, né, de arrecadação, mas e as despesas por meio de uma reforma administrativa? O governo não tem uma lição de casa a fazer aí, não precisa arrumar as despesas? Já estamos fazendo. Nós aprovamos no final do ano, naquele período da transição, no Congresso, por exemplo, a extinção da FUNASA, através do MP, e nós estamos acelerando, inclusive, essa extinção. É uma fundação que, infelizmente, tinha uma péssima gestão, uma péssima execução, e que tinha um custeio de mais de R$1 bilhão anualmente. E foi aprovada a sua extinção e nós estamos materializando, eu diria que mais algumas semanas, a FUNASA não existe mais enquanto órgão executor, as suas funções foram divididas. Uma parte para ser executada através do Ministério das Cidades e outra parte pelo Ministério da Saúde. E, portanto, nós economizamos mais de R$1 bilhão do recurso da população para que possamos ter uma ação e uma gestão mais eficiente. A mesma coisa estamos fazendo nas outras áreas do ponto de vista de saneamento e melhoria dos indicadores econômicos e de performance na execução dos projetos. Ministro, o dia de hoje marca a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Eu gostaria de perguntar ao senhor se a indicação do presidente deve demorar, se o presidente já deve fazer a indicação do novo ministro nos próximos dias, e saber do senhor também como o senhor acompanha as reações do Congresso Nacional. Hoje temos um nome que é tido como favorito e há algumas críticas de ala do Congresso Nacional, de alas sobre a proximidade do advogado Zanin do presidente Lula, né? Deve enfrentar alguma resistência no Congresso Nacional, ou o senhor acredita que o nome vai ser aprovado com naturalidade no Legislativo? Olha, eu diria que o presidente não colocou um prazo para si mesmo escolher o nome que irá suceder o ministro Lewandowski. Não tem esse prazo. O presidente não está tratando isso como algo emergencial. Ele vai escolher com calma, sem pressa, e o nome que ele vier a definir, ele, nem eu, nem ninguém tem expectativa que tenha unanimidade, até porque eu não conheço na história do Brasil nenhum ministro do STF que, ao ter sido escolhido, seja unanimidade. Então sempre vão haver pessoas que gostariam de ter outros nomes colocados que não aquele escolhido. Mas a Constituição e a lei no Brasil prevê que quem escolhe quando tem uma vaga no STF, assim como a mesma situação ocorre em outros países do mundo, é o presidente da República. E ele o fará sem pressa. Então ele não colocou um prazo nem de dias nem de semana para fazer essa escolha. Cabe a ele definir o momento exato e a pessoa que ele vai definir e, ao definir, anunciar. Ministro, a gente já está aqui com o nosso tempo praticamente esgotado, mas eu queria voltar a falar sobre taxa de juros. O senhor fez coro junto a outros ministros, próprio presidente Lula, nas críticas à taxa de juros estipulada pelo Banco Central. Chegou a falar que o Banco Central presta um desserviço ao país e que cabe, portanto, uma proposta para mudar o regime de indicações para a diretoria do BC. Como seria essa proposta e o quanto ela pode ser lida como interferência no Banco Central?
Olha, eu fiz duas críticas à direção do Banco Central. Uma, que a imprensa divulgou e não houve contestação de que aquela informação era falsa. A imprensa divulgou que o presidente do Banco Central, mesmo após as eleições, no mês de dezembro, ainda participava de grupos bolsonaristas. Alguém que é indicado, nós estávamos falando do STF, ou para o STJ, ou por uma função de Estado, que a função do Banco Central é uma função de Estado, e continua participando de grupos políticos partidários, grupos de zap, emitindo opiniões, ele está agindo com absoluta parcialidade e partidarismo. Então, as ações tomadas, e são ações muito importantes para a economia, para gerar emprego dessa pessoa, podem ser vistas de forma, eu diria, partidária, na medida que ela está diretamente participando desses grupos de zap ou grupos de opiniões. Então, essa foi a primeira observação que eu fiz, que é inadequado, como se o ministro do STF que foi escolhido, continuar participando de grupos de debates ideológico partidário. Não é adequado, não é correto. A segunda observação que eu fiz é que ninguém entende. A dona de casa que está nos ouvindo agora, o motorista de táxi, o motorista de Uber que está com o seu rádio ligado nos assistindo, ele quando chega numa loja, muitas vezes, as pessoas não perguntam quanto é uma geladeira, quanto é um fogão. As pessoas perguntam quanto é a prestação, para saber se tem condições de levar aquele produto para casa ou não. E a prestação está muito alta. As pessoas compram uma geladeira, pagam 3. Compram um fogão, pagam 3. E a população fica se perguntando por que isso está acontecendo. É porque a taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo. É isso mesmo, a taxa de juros real do Brasil é a mais alta do mundo, disparado. Mesmo para países que têm a mesma taxa de inflação nossa. Então, nada justifica isso. Absolutamente nada justifica isso. Você provocar desemprego, recessão, fechar a indústria. Nós estamos com uma crise muito forte no varejo. As lojas não estão conseguindo se financiar, não estão conseguindo vender. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, porque a prestação fica muito alta. Ninguém consegue comprar uma bicicleta, um carro, uma geladeira, um fogão, uma televisão. E, portanto, saiu uma pesquisa recente do Datafolha, onde afirmava que 80% dos brasileiros concordam com o presidente Lula que o juro está um absurdo. Então, vou insistir, não é possível que o mundo inteiro esteja errado e só o presidente do Banco Central esteja certo. Então, o mundo inteiro, ninguém no mundo pratica essa taxa de juros. Então, como eu não acredito nessa lógica de que o mundo está errado e nós estamos certos, eu sempre tendo a achar que quando ou alguém descobriu a pólvora, descobriu uma grande novidade que o resto do mundo ainda não descobriu, ou a maior probabilidade de nós estarmos errados quando o mundo inteiro pensa de uma forma diferente. Bom, o tempo do ministro está praticamente esgotado, mas eu acho, ministro, que é importante a gente abordar um tema, e eu espero que o senhor não leve isso como uma provocação, mas acho importante ter a palavra do senhor com relação à escolha da esposa do senhor, a enfermeira Aline Peixoto, para conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Isso repercutiu bastante, sobretudo no mês passado, quando se deu essa escolha, essa eleição. O senhor usou um termo aí inadequado, inadequação, para se referir aos integrantes do Banco Central. E quem critica a escolha de sua esposa diz a mesma coisa, que é uma escolha inadequada diante da posição do senhor enquanto ministro da Casa Civil. Pergunto para o senhor o que dizer a essas pessoas que criticam a escolha de sua esposa como conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Olha, eu não tenho o que dizer, as pessoas criticam. Nós vivemos num país de liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de criticar. Eu governei a Bahia há 8 anos. A lei me permitia que eu podia nomeá-la, por exemplo, secretária de Estado, como outros já fizeram em vários estados brasileiros. Nunca o fiz, nunca nomeei, enquanto fui governador, nenhum parente e nem ela como secretária de Estado, nem qualquer outra função pública.
Agora, eu não tenho o direito de cercear um outro ser humano que fez a opção, graças a Deus, de constituir uma família comigo e se colocar como candidata a qualquer função pública ou de outra natureza. Eu não tenho como impedi-la. Então, o ato de nomeação na indicação, não tem nenhum ato de indicação meu, não tem nenhum ato de nomeação minha, e, portanto, o tribunal a qual ela concorreu não foi Tribunal de Contas da União. Mas, ministro, quando ela se candidata ao cargo, a sua influência está posta. Mas assim, todos que são colocados para serem candidatos, a influência, ela é subjetiva ou objetiva, como queira analisar. Quando alguém se candidata a deputado estadual, ou a vereador, ou a prefeito de uma cidade, e tem como aliado alguém que apoia, você tem você pode analisar que subjetivamente teria uma influência a isso. Por exemplo, foi nomeado, e eu não vi essa repercussão toda, foi indicado e aprovado no Congresso a indicação de um médico para o Tribunal de Contas da União. Eu não vi nenhuma repercussão disso, e que é parente de um senador da República. Então isso não ganhou os jornais, a mídia. Aí não teve influência nessa votação para a escolha desse médico que era deputado. Então o partido não influenciou, os acordos políticos não influenciaram. Então a pergunta é, isso é legal ou é ilegal? Tem alguma anormalidade jurídica nisso? Então, porque isso eu diria que está dentro do absoluto aspecto legal, e por isso eu não tenho o direito de proibir alguém de ser candidato a qualquer cargo, nem a vereador, nem a deputado, nem a prefeito, porque essa pessoa tem alguma relação pessoal comigo, e graças a Deus tem, porque eu constituí uma família, tenho 2 filhos, e não tenho esse direito de proibir o exercício profissional da pessoa. O que eu não poderia fazer, como não fiz, porque entendi que não era adequado, de minha parte, ter um ato de nomeação ou de indicação durante todo o período que eu fui governador. Ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Uma boa semana, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Megali. Um abraço aí, toda a equipe da Band News. Até a próxima.